Durante a madrugada, os bombeiros encontraram o corpo da terceira vítima que morreu soterrada em um prédio que desabou depois desta explosão. Uma mulher foi resgatada com vida. Todos eram da mesma família. Uma câmera de segurança na rua registra a forte explosão e a bola de fogo que sai do prédio. A construção desaba e os estilhaços atingem as casas vizinhas em Vila Velha, região metropolitana de Vitória. Cães farejadores ajudaram nas buscas dos bombeiros pelos moradores. Pai, 2 filhas e uma neta. Foi uma edificação de 3 andares, 3 pavimentos, que colapsou. O objetivo inicial é chegar a essas vítimas para fazer a extricação, a retirada e passar para o SAMU, para as providências na sequência. No trabalho de buscas, os bombeiros pediam silêncio para ouvir algum som das vítimas sob os destroços. Larissa Cardoso foi resgatada consciente dos escombros, com ferimentos nas pernas e socorrida a um hospital da região onde passa bem. 3 horas depois, a irmã dela, Camila Cardoso, de 34 anos, não teve a mesma sorte. Foi retirada, mas já estava morta. Parentes que acompanhavam o resgate se desesperaram. Ela dormia no 1º andar com o pai e a filha adolescente. Sabrina tinha 16 anos e chegou a ser encontrada com vida, conversou com os socorristas, passou horas soterrada, mas também morreu no fim da noite. Já de madrugada, as buscas conseguiram localizar o corpo do homem. Eduardo Cardoso tinha 68 anos. O Conselho Regional de Engenharia do Espírito Santo informou que o prédio estava em situação irregular. Por causa do desabamento, 6 casas da região foram isoladas e os moradores retirados. Os vizinhos se assustaram com a tragédia. Eu estava deitada, dormindo. Eu sempre acordo cedo, mas aquele dia eu fiquei deitada, hoje é feriado, Foi assim, muito forte, uma explosão com barulho. Aí eu saí, corri depressa pensando que fosse a casa da minha filha, que tinha acontecido uma coisa. Quando eu cheguei no portão de casa, meu portão caiu. Aí eu olhei pra frente, eu vi a casa dela caída, minha amiga. Olha, eu vou ao vivo até o local da tragédia com a repórter Vanusa Santana, da TV Tribuna, nossa afiliada no Espírito Santo. E a Vanusa está direto de Vila Velha, do local exato da tragédia. Vanusa, seja bem-vinda. Bom dia para você, participação muito importante. Aliás, é a primeira vez que eu faço link aqui com a TV Tribuna, nossa afiliada, e o povo tem um carinho tão grande, o povo capixaba, com o Primeiro Impacto. Fiquei sabendo até outro dia que a rodoviária de Vitória do Espírito Santo fica ligada com o monitor, a televisão de lá, no Primeiro Impacto, toda vez de manhã. E é muito bom saber que o capixaba está com a gente, mas dividir tela com você, infelizmente, para falar de uma notícia tão trágica como essa. Ô, Vanusa, me confirma aí, porque tinha uma divergência de informação. O pessoal aí da vizinhança falava que tinha mais uma jovem debaixo dos escombros, coisa que o bombeiro não confirma, né, Vanusa? Você tem novidades sobre isso? Bom dia. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha a nossa programação. Realmente, os bombeiros não confirmam essa 5ª vítima. Essa informação foi ventilada aqui no local onde aconteceu essa tragédia, esse desabamento, ontem por volta das 7h15 da manhã, aqui nesse bairro chamado Cristóvão Colombo, que fica no município de Vila Velha, região metropolitana de Vitória. Essa informação foi ventilada, entretanto, os bombeiros não confirmaram porque fizeram várias buscas com o auxílio, inclusive, dos cães farejadores, que não farejaram nada. Essas buscas foram encerradas por volta das 2 horas da madrugada. Os bombeiros trabalharam cerca de 20 horas ininterruptamente, direto com um revezamento de homens, inclusive aqui nesses escombros, A dificuldade maior foi que uma das vítimas, que foi a Sabrina, encontrada aí antes do avô, ela estava a cerca de 2 metros abaixo, dos escombros. Ela foi encontrada com vida ainda, localizada, na verdade, e aí começaram um contato visual e verbal com ela. Ela ficou até às 5 horas da tarde, foi o último momento que ela foi contactada, chegou-se a enviar até uma médica, entrou no local onde ela estava, levou oxigênio, mas entretanto, infelizmente, para a tristeza de todos que trabalhavam aqui, de moradores, ela não resistiu e acabou
falecendo. Essa menina de 16 anos, filha da Camila, que também não resistiu aos ferimentos e foi encontrada morta. A Camila também chegou a verbalizar, a conversar com os bombeiros, entretanto, ela também não resistiu. Aqui no local desse desabamento, a gente vê um cenário muito triste, né? Os vizinhos todos muito desolados, destruição também de vários imóveis. A gente pode mostrar, ó, esse prédio aqui. A princípio, ontem, a Defesa Civil do município chegou a evacuar várias casas, foram 7 no total, né? Uma outra casa acabou sendo evacuada, mas agora todos os moradores já voltaram para casa. Somente esse imóvel que a gente está mostrando agora aí pertence a um rapaz que estava preparando o imóvel para se mudar. Ele viria na semana passada, teve um problema, acabou não vindo e aí, por sorte dele, né, porque ele foi bastante afetado. Lá dentro a gente vê um cenário de destruição. Os móveis novos que ele havia comprado estão todos destruídos aí, ó. Fogão, geladeira, armário, sofás, vários utensílios domésticos destruídos, né? Eu cheguei a conversar com ele e ele disse que teve um livramento, porque viria na semana passada e agora não. Vamos falar agora sobre a legalidade desse imóvel, né? Ontem houve uma fiscalização por parte do Conselho Regional de Engenharia, que constatou que o imóvel era uma obra irregular. Esse imóvel acabou sendo construído aos poucos, segundo vizinhos, né? Foi sendo construído, tinha 3 pavimentos. No primeiro pavimento morava o pai, que é o senhor Eduardo, no segundo a filha Larissa, e o terceiro ele tinha feito há pouco tempo, relativamente, há cerca de 2 anos. Foi quando ele construiu 3 kitnets. Essas kitnets estavam vazias, né? Ele construiu para poder fazer a locação, mas elas estavam vazias. Então ele foi construindo aos poucos, né? E de forma, segundo o Conselho Regional de Engenharia, de forma irregular. A gente tem as imagens aí que mostram uma explosão. A suspeita é de uma explosão de gás. Não sabemos ainda, né, porque a perícia está sendo feita pelo Corpo de Bombeiros, se houve essa explosão, ela foi originada de uma botija de gás, né, ou uma botija de um veículo que estava na garagem, que seria o GNV. Essas informações só serão confirmadas após o resultado da perícia. Os bombeiros já trabalham agora com fazendo o levantamento para poder ver se realmente o que ocasionou essa tragédia aqui no município de Vila Velha, que fica na região metropolitana, onde 3 pessoas da mesma família acabaram mortas, né, soterradas durante o tratamento. Houve um muito forte e então logo em seguida os moradores foram acordados com o barulho dessa explosão e com o barulho dos destroços caindo. Várias casas atingidas aqui ao longo da rua. Pedi o Sérgio para vir me acompanhando. A gente tem uma certa dificuldade, viu, para andar, porque a gente ainda está entre os escombros, né? Assim, muitos escombros ainda estão na rua. A gente vou passar aqui rapidinho, porque tem os colegas trabalhando também, ó. Essa aqui é uma casa ao lado do ocorrido, né? Do imóvel que acabou caindo. Olha a situação dessa garagem. O proprietário, inclusive, está aqui, né? É o seu Elcio, né, seu Elcio? Bom dia. Não é um bom dia, não, mas a gente está querendo falar um pouquinho com o senhor aqui, ó. Pedir para o Sérgio, olha só a situação que ficou essa garagem aqui que fica ao lado. E olha, gente, esse aqui é o seu Elcio, é o dono daqui e ele varria aqui, não é isso mesmo, seu Elcio? Aí no quintal na hora que desabou o prédio, né? Então, escapei também por sorte, que nem um caco de pedra não voou em cima de mim. Não tive arranhão nenhum, graças a Deus. Seu Elcio, na hora que o senhor ouviu o barulho, o que o senhor pensou? Eu, na hora, não me liguei, para mim tinha caído só essa parte aqui, da minha casa aqui. Entendeu? Aí veio inundou tudo de poeira, entendeu? Fechou tudo, eu não vi nada mais. Aí tive que esperar abaixar a poeira para perceber que realmente o que tinha acontecido. Entendeu? Tristeza, né? Aí veio aquele sentimento de tristeza pelas pessoas que estavam na casa, né? O senhor se emociona sempre, né? Com certeza. Elcio, né? Ontem eu conversei com o seu Elcio, ele
falou, né, do que tinha acontecido, estava muito emocionado. E aqui na casa dele, toda essa tragédia gerou uma grande comoção em vários moradores, pessoas vindo de longe justamente para poder ajudar. Ontem, inclusive, a equipe do Corpo de Bombeiros, que foi composta de 20 homens, contou também com a participação de voluntários aqui que tiravam também coisas da rua, né? Porque muitos dos atingiram também a rua, né? Além das casas vizinhas. Vou pedir ao Sérgio para só vir aqui comigo, Sérgio, para mostrar essa rede de solidariedade. Olha só, aqui, ó, foi montado um verdadeiro quartel-general, né? Para poder, com alimentos, para poder ajudar, para poder alimentar quem estava trabalhando, ainda trabalhando nesse. Isso aqui são vizinhos, ó, que vêm trazer doação. E é assim que as pessoas estão tentando seguir, né? Com essa aqui, né, tocar em frente, porque é muito difícil. Essa senhora aqui, ó, ontem a gente conversou com ela, é a dona Osana. Ela não dormiu até agora, né, dona Osana? Não consegui. Né? Muito amiga da... Sim, agora nós descobrimos que Larissa está na UTI também, né? Essa informação a gente não teve, olha só. Passaram agora a informação que ela deu problema renal. Foi para UTI? Então? Foi essa. A Larissa, gente, é a primeira vítima que foi resgatada com vida. Ela foi muito aplaudida, todo mundo vibrou muito. A informação que a gente tem agora é que ela passava bem, mas acabou sendo levada para UTI. Dona Osana, essa informação quem passou foi quem? Foi o rapaz da reportagem mesmo que ele... Foi o Bonella. Ok. Olha só, os colegas também estão atualizando, a gente está aqui ao vivo, então essa informação acaba de chegar. A Larissa, que é a resgatada com vida, ela acabou agora sendo levada para a UTI, apresentou um problema renal. A gente vai trazer mais informações, né, ao longo. Vamos pedir para o Sérgio, vamos lá fora para mostrar mais um pouquinho, gente? Se vocês me permitem, olha lá, vamos lá. Vamos lá para fora para a gente mostrar, né, como é que está essa movimentação aqui também. A gente tem pessoas do Corpo de Bombeiros, do CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia, todo mundo aqui muito envolvido agora para tentar descobrir as causas desse desabamento, dessa explosão. A gente tem aqui, ó, o Giuseppe, que é da Defesa Civil de Vila Velha. Vamos tentar falar com ele aqui. Bom dia, coronel. Agora, findadas as buscas, a gente vai dar início, vocês vão dar início agora ao quê? Fala qual o próximo passo? Nós estamos aguardando a perícia do Corpo de Bombeiros para que faça a investigação desse acidente, a perícia liberando o local. Aí a Secretaria de Serviço Urbano, Secretaria de Obras, a Defesa Civil, a Prefeitura de Vila Velha vai entrar fazendo a limpeza da calçada, a limpeza da rua, para poder liberar o trânsito e liberar o trânsito das pessoas nesse local. Ok, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês aí, um trabalho muito difícil. É isso, gente, a gente está aqui ao longo da programação aí do SBT, a gente vai trazer mais informações para vocês. Muito obrigada, eu entrego para vocês aí no estúdio. Ô Vanusa Santana, da TV Tribuna, esses prédios ao lado, eu tive a informação que ontem iriam ser periciados, também para ver se eles não estavam com os mesmos problemas estruturais que esse que veio abaixo. Você já consegue confirmar aí com o pessoal da Defesa Civil se esses prédios, moradores já puderam retornar ou se irão passar por perícia ou se também estão com danos estruturais como esse que desabou, Vanusa Santana? Um questionamento do estúdio, coronel, é em relação aos prédios que ontem foram interditados. Como é que está a situação deles agora? Nós interditamos no início da ocorrência, de forma preventiva, mas na parte da tarde, os engenheiros da Secretaria de Obras, junto com os técnicos da Defesa Civil, nós liberamos todos os 5 imóveis e somente um que ficou interditado. É um imóvel que já estava em reforma, o proprietário já está fazendo uma pequena reforma e a gente então avaliou que é importante deixar interditado nesse momento. Depois ele retoma e reforça a questão estrutural, porque realmente tem uma trinca muito grande no segundo pavimento, então, e não tem laje, então é necessário que se faça aí um acompanhamento depois por um responsável técnico e retome então a reforma que ele estava fazendo. Ok, muito obrigado. Alguma pergunta a mais? Olha, Vanusa, só recapitulando, entre mortos e feridos, quantos que nós temos de saldo nesse momento? Até porque um dos feridos foi atualizado há pouco, que está no estado delicado, já que se trata de uma internação na UTI, Vanusa.
Então, foram 4 vítimas da mesma família, o pai, 2 filhas e uma neta de 16 anos. Dessas 4 vítimas, apenas uma filha, né, acabou sobrevivendo, que é a Larissa, ela que agora a gente acaba de receber a informação de que ela estava até ontem no estado normal, né, estável, e agora ela, segundo informações, ela foi para a UTI por um problema renal. É isso. Vanusa, aproveitando que você está ao lado aí do pessoal da Defesa Civil, qual o próximo passo de investigação? Porque deve ter uma punição para quem construiu de forma irregular esse prédio, né, Vanusa? Ok. O pessoal está querendo saber o seguinte, existe um levantamento feito pelo CREA de que a construção era irregular. Existe algum tipo de punição nesse momento ou posteriormente? Essa informação de que a edificação é irregular, a gente não tem conhecimento. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Vila Velha faz o levantamento. Essa obra foi construída em 1983, está regulada dentro da Prefeitura. Evidentemente, ao longo do tempo, as pessoas dando a sua construção, era uma casa pequena, mas não chegou para a Prefeitura nenhuma necessidade de fiscalização e de intervenção. Então, para a Prefeitura, de 1983, quando foi aprovada, estava regulada a edificação. Ou seja, então na Prefeitura de Vila Velha, ela era regular? Sim, 1983 é o que está no cadastro. Sim. Evidentemente, ao longo do tempo, as pessoas vão mexendo na sua residência e vão fazendo algum trabalho. Agora, é importante salientar que, mesmo que fosse uma edificação irregular, pelo que a gente viu nas imagens da explosão, nenhuma edificação resistiria a uma explosão de GLP e viria a colapso de qualquer forma. Muito obrigada, viu, Giuseppe? Volto com vocês aí no estúdio. Ô, Vanusa, eu continuo com você porque é impressionante. Você vê, no laudo da Prefeitura dá que não tinha irregularidade. Já no laudo do CREA Espírito Santo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, diz que essa construção foi feita de maneira irregular, sem projeto, sem anotações de responsabilidade técnica, sem acompanhamento de um profissional de engenharia e sem cumprir as normas brasileiras regulamentadoras. Tem alguém do CREA aí presente no local, Vanusa? Tem sim, eu vou fazer contato aqui, vamos tentar aqui um contato, vou pedir para o meu Cinegra, por favor, Sérgio, vamos pedir para o pessoal aqui. Olá, a gente está ao vivo no SBT, você consegue entrar com a gente? Como é que é seu nome? Juliana. É do CREA, você é o presidente do CREA? Gerente nacional institucional, engenheiro. Gerente, tem engenheiro que vai falar com a gente aqui. A gente está virado para cá porque ele estava aqui conversando, né, em reunião já. Segundo o CREA, a obra era irregular. Sim. O que levou a CREA? Quais os dados, quais as evidências para isso? Desde ontem de manhã, quando aconteceu esse ocorrido, o CREA já fez todo o trabalho de inteligência levantando se haviam responsáveis técnicos pela obra, se existiam projetos, até para poder ajudar mesmo o trabalho com o bombeiro, se tivesse projeto, para poder facilitar para identificar onde que ficam os cômodos, né? Mas não localizamos nenhum tipo de anotação de responsabilidade técnica, nenhum responsável técnico. A empresa, no caso a obra, não tinha responsável técnico algum. Então a obra é uma obra irregular, tá? E não tinha responsável técnico na obra. A gente acabou de conversar com a Prefeitura de Vila Velha, que disse que a obra é de 1980 e lá consta que, né, que houve uma liberação. Isso não é levado em conta? Como é que é? Olha só, pelo que nós verificamos, a obra realmente tem mais de 30 anos, tá? Quando uma obra é construída, ela tem todas as etapas, uma obra regular. Ela tem os projetos, ela tem o responsável técnico e aí todos os órgãos envolvidos. Claro que uma obra tem que passar por todos os órgãos, então tem a questão da regulamentação. Agora, se é uma obra irregular, aí não tem como falar pela questão da Prefeitura, como que ela estava na Prefeitura. Perante ao CREA, era uma obra que estava irregular sem responsável técnico, porque o CREA fiscaliza obras públicas e privadas e o exercício profissional. E o exercício profissional, que nós estamos aqui desde ontem, justamente para verificar se tinha um responsável técnico. Por exemplo, no caso nós vimos uma imagem com explosão, tá? Se essa explosão nós não sabemos ainda, até porque nós estamos preservando, porque o trabalho do Corpo Bombeiro, da Defesa Civil, inclusive, belo trabalho que estão fazendo, estão deixando trabalhar. Agora o CREA vai sim apurar se foi explosão, se tinha carro envolvido, nós não sabemos ainda. Se era botijão, não tem como afirmar ainda. Não é? Então, nós estamos verificando. Agora, uma coisa é fato, a obra era irregular porque não tinha um responsável técnico. Irregular no aspecto de exercício profissional.
tá? Perante a prefeitura nós não podemos falar, porque aí cabe à prefeitura. Agora, irregular no aspecto de que não tinham profissionais habilitados, devidamente registrados no conselho, não tinham projetos, não tinham anotação de responsabilidade técnica, que é o documento que deixa um registro profissional responsável pela obra. E essa obra, ela inicialmente era uma obra de um andar, foi para o segundo e depois o terceiro andar e dividiram. Ok. Tô te ouvindo, pode fazer, pode perguntar. Então, o que eu queria saber agora da voz do CREA, né, é justamente isso. A prefeitura fala que com aquela explosão que teve, nenhuma casa, mesmo com a construção tudo ok, iria resistir. O CREA é dessa mesma opinião, que com aquela explosão derrubaria qualquer casa, independente de regularidade ou irregularidade que estaria o imóvel? Uma afirmação feita pela Defesa Civil é de que, mesmo que fosse irregular, com aquela explosão não resistiria. O que o CREA tem a dizer? O CREA pensa a mesma coisa? Na verdade, quando você fala de explosão, você fala de deslocamento de ar, de uma massa de ar, tá? Nós estamos falando de uma estrutura, de uma... Pode andar, Posso? Com a gente pra lá, Sim, a gente tá sim. num cantinho aqui que é meio... Sim. Então, o que acontece? Quando você tem uma explosão, né, que pode ser com ou não ignição, significa com fogo ou não, né? Você tem um deslocamento de ar. Essa massa de ar, você pode ver que ao entorno, todos os vidros assim, foram quebrados, portão foram arremessados, então é um deslocamento de ar. Então esse deslocamento de ar, ele empurra, tá? Então não dá para você, nesse momento, falar se a explosão, vamos falar, não dá ainda para afirmar, porque não foi medido qual a pressão que essa explosão ela gerou ao entorno. Então, assim, neste momento ainda, o CREA não pode afirmar se a explosão tinha magnitude suficiente para desabar uma obra que sabemos que era irregular no aspecto da engenharia, não tinha um responsável técnico, não sabemos quanto ela poderia suportar. Né? Ela foi projetada para o quê? Quando você faz uma obra dentro das normas técnicas, você tem que considerar colisões laterais, por exemplo, com algum veículo no estacionamento, se ele impactar, colidir com um pilar, com uma coluna, como se fala, né, popularmente, tem que ser considerado isso, contraventos. Então, o dimensionamento leva em conta as várias situações que aquele imóvel em si está propício. Então não dá para ainda dizer se esse impacto causaria ou não, se uma outra estrutura também teria esse problema. Pode falar, tô te ouvindo. É o seguinte, seria importante ele também falar sobre, já que o CREA considera irregular essa construção, daqui para frente as punições que a gente poderia ter num processo como esse, de uma tragédia como essa, devido a uma construção irregular. Daqui para frente, que tipo de punição os construtores aí terão? Já identificaram essas pessoas pelo CREA, Vanusa? Na verdade, ele está querendo saber o seguinte, foi identificada a irregularidade, a obra era irregular, não tinha responsável técnico, não é isso? Qual o tipo de punição? E quem será punido nesse caso? Bom, primeiramente que não foi concluído ainda todos os trabalhos, tá? Não sabemos se essa explosão tinha um veículo envolvido. É importante dizer, veículos que possuem um sistema combustível a gás, ele também tem que ter um engenheiro responsável, que é um engenheiro mecânico, por exemplo. Então, não dá ainda para afirmar a causa exata desse desabamento. Sabemos que a obra é irregular, o dimensionamento dela não foi feito por profissional habilitado, né? Então, assim, o que vai acontecer? Envolvem vítimas, infelizmente, né? Ficamos tristes com a situação, envolve vítimas, se de fato não tiver nenhum tipo de trabalho em que tenha um responsável técnico, o CREA, ele não vai entrar no mérito da questão das vítimas. Isso aí, cada órgão tem a sua apuração, tá? Então, assim, para o CREA, nós estamos aqui verificando, entendendo o que aconteceu, utilizamos isso aí, inclusive, para melhorias e outros aspectos. Só para você ter uma ideia, no ano passado, o CREA fez 6.000 autuações. Nessas 6.000 autuações, aproximadamente 3.000 tragédias foram evitadas, dessas 6.000. Então, isso que eu ia perguntar isso para o senhor, porque a gente que é da imprensa, a gente costuma muito vir para poder fazer a tragédia. Ela precisa ser evitada, não é isso? Exatamente. Então, o porquê que o CREA, então, não intensifica essa fiscalização para poder evitar esse tipo de coisa aqui? Vamos lá, né? O que acontece? Como eu falei, só no ano passado foram 6.000 autuações, em loco,
em loco. Então, dessas 6 mil, pela característica que nós verificamos, 3 mil tragédias já foram evitadas só por essas 6 mil vistorias. Sem falar das outras 100 mil, os outros 100.020 imóveis que foram regularizados, que estavam sem responsável. Então, quando você vai ao local, se não tem um responsável técnico, o CREA orienta, adverte, quando necessário ele autua e penaliza. Então, quando você coloca um profissional habilitado, por exemplo, num caso assim, um engenheiro civil, aí quando tem a parte de gás, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, você tem o solo, tem que ter um geólogo que faça toda uma sondagem. Então, assim, é multidisciplinar. Então, quando o CREA fiscaliza, ele torna esta obra olhada, né, acompanhada e projetada por um profissional. Então, Vanusa, assim, como eu te falei, foram 6 mil Vanusa, só no ano passado de vistorias e 3 mil tragédias foram evitadas. Agora, obras clandestinas, infelizmente, às vezes são feitas até no fundo de quintal, a gente não consegue ver o que está acontecendo. É por isso que é importante, aí sim, a parte mais importante que é a orientativa. Primeiramente, sabemos que a população tem uma dificuldade, mas faça a denúncia, entre no site do CREA e faça essa denúncia, é importante pra gente. Ok, pode falar, tô te ouvindo. Já mostramos o lado da Prefeitura, Defesa Civil, do CREA, já entrevistamos alguns moradores, vai circulando e concluindo por aí e repetindo as informações aí da tragédia para quem está sintonizando agora, nos assistindo pelo SBT, via link aí com a TV Tribuna, que está ao vivo do local SBT nessa cobertura especial da tragédia, pai, filha e neta morrendo, pessoa ferida, tem ainda jovem no hospital, recebemos a informação em primeira mão que a vítima estaria na UTI. Vanusa Santana, TV Tribuna linkada, é você concluindo e até entrevistando mais gente que até tem testemunho ocular aí, que teve que sair de casa, dos prédios vizinhos, porque esse prédio veio abaixo e foi um susto a todo o bairro aí da região. Isso mesmo. A gente tá ao vivo aqui, né, mostrando para vocês aí de casa esse amontoeiro aí de entulho que se formou depois de que um prédio de 3 andares, 3 pavimentos, desabou na manhã dessa quinta-feira no bairro Cristóvão Colombo. Esse bairro fica em Vila Velha, município de Vila Velha, que fica na região metropolitana aqui de Vitória, no Espírito Santo. Foi ontem, por volta de 7h15 da manhã, moradores aqui dessa rua foram acordados com uma explosão seguida de barulho de entulho caindo. Quando eles acordaram, vieram para a rua para ver, para se deparar, para ver o que estava acontecendo, se depararam aqui com esse cenário de guerra. A gente aí, um montoeiro de entulho, ferro retorcido. Olha, aqui a gente, né, tem uma porta, né, que foi aí também atingida por essa explosão. Enfim, né, a gente está muito triste, 4 pessoas, né, ficaram debaixo dos destroços, dos escombros, e 3 delas, infelizmente, da mesma família, acabaram morrendo. A gente recebeu a informação de que a moça, a primeira vítima que foi resgatada com vida, ela acabou sendo levada para a UTI nessa manhã. A gente tem a informação de que seria um problema renal que a levou aí, ela teve uma complicação e acabou sendo levada para UTI, unidade de terapia intensiva. A gente segue aqui ao longo da programação, a gente traz mais informações aí para vocês. Obrigado, Vanusa, pelas informações TV Tribuna. Deu para ver na imagem até, né, que os imóveis no entorno do prédio também foram danificados e alguns tiveram as janelas destruídas pelo impacto do desabamento.